Fala galera, beleza? Então vamos lá, tá? Muita gente me pediu, né, para fazer um pão diferente do pão italiano, né, um pão amanteigado, né? Então eu decidi fazer um pão aqui. Na realidade é a segunda vez que eu tô fazendo esse pão. Na realidade não, eu já fiz um pão muito parecido, que é o pão brioche, na realidade, né? O pão brioche ele é sensacional. Só que pro meu gosto particular, eu prefiro mil vezes o italiano. A minha esposa já é o contrário, ela já prefere esses pães amanteigados, pão de leite, aquele pãozinho de hotel que a gente fala, né? O próprio brioche, né? Então, para ela, esse daqui é o melhor pão que eu faço, né? Mas o que que acontece? Eu fiz uma experiência, tal, eu fiz semana passada esse pão, 2 dias o pão acabou, eu mesmo comi 3 fatias de pão sem nada, não passei manteiga, não passei margarina, não passei creme de ricota, não passei nada. Eu comi 3 fatias de pão dele puro, de tão gostoso que ficou esse pão. Sério, é inacreditável. E aí eu percebi, né, claro, na receita que eu fiz na semana passada, eu percebi que tinha um detalhezinho ali que eu podia melhorar um pouquinho mais. E eu vou contar para vocês qual é esse segredo, qual é esse detalhezinho que pode melhorar um pouquinho mais e o teu pão, ele vai ficar irresistível. Eu tenho certeza absoluta que esse pão aqui vai ser o melhor pão que tu vai fazer e que tu vai comer na tua vida. Pode ter certeza disso, tá? Só que esse pão aqui, ele é muito prático, ele é muito fácil de fazer, certo? Mas ele demora para ficar pronto por conta da alta fermentação, né? Da longa fermentação, né? A gente vai deixar ele fermentando bastante tempo na geladeira e fora da geladeira também, tá? O segredo vai ser na fermentação fora da geladeira. Então, o que que a gente tem aqui, né? Eu já passei a receita para vocês no último vídeo, né? Então, a gente tem aqui, eu já deixei separado aqui, né? Eu tenho aqui 300 gramas de farinha, certo? Eu tenho aqui 20 gramas de açúcar. 20 gramas de açúcar deve dar 6,5%, 7%, né, de açúcar. Então a gente tem, ele fica um pão um pouco mais adocicado, mas assim, ó, é fora da realidade. Eu tenho aqui um ovo, né? Eu botei um ovo aqui, um ovo médio, já bati esse ovo, certo? O levain é a única coisa que eu não vou medir, tá? Mas se tu quiser medir, são 100 gramas de levain, certo? Então, 100 gramas de levain aí equivalem aí aproximadamente 33%, né? Coloca aí 40% de levain que tá tudo tranquilo. Eu não me importo muito porque eu tenho aqui, na realidade, 180 gramas de levain, né? Então eu vou deixar aqui umas 30 gramas, eu vou estar usando aqui aproximadamente umas 130, 150 gramas de levain, tá? Mas tu pode colocar 100 gramas de levain que não tem problema nenhum. Eu tenho aqui 180 ml de água, de leite, tu pode pesar isso daqui, é 180 gramas normal, né? Ou seja, a gente está fazendo pão de 60% de hidratação. Lembrando que eu estou utilizando aqui a farinha Venturelli, ela aguenta muita hidratação, né? Eu poderia trabalhar aqui tranquilamente, né, com 65% de hidratação, mas eu vou trabalhar aqui só com a 60% de hidratação, porque eu já tenho aqui também o ovo, certo? Mas se tu for usar uma outra farinha que não seja Venturelli, o que que eu te aconselho? Coloca aqui 90% do leite e depois tu acrescenta o resto se tu sentir a necessidade, certo? Eu tenho aqui também 25 gramas de manteiga, né? 25 gramas de manteiga correspondem aí a aproximadamente 8%, né? 8,5%, 8% em relação à farinha, né? Então, eu tô falando das porcentagens porque, de repente, tu quer fazer uma receita um pouco maior, né? De repente, vou fazer uma receita maior, vou dividir em 2, 3 massas para fazer 2, 3 pães, certo? E eu tenho aqui 6 gramas de sal, que corresponde a 2% da quantidade de farinha, certo? Então, o sal aqui, na realidade, eu vou deixar ele para acrescentar por último. Então, eu já coloquei ele aqui de lado. Ele vai ser a última coisa que eu vou acrescentar, certo? Então, eu vou acrescentar aqui o açúcar, né? Acrescentei aqui o açúcar. Vou mexer um pouco aqui, deixa eu pegar minha espátula aqui.
A gente vai precisar da minha espátula, ou uma colher, poderia ser a colher também, não tem problema nenhum, né? Misturei aqui o que seriam os ingredientes secos, né? É um pão 100% fermentação natural. Meu, é sério, isso daqui vai ficar sensacional, tá? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os meus ingredientes úmidos aqui, certo? Então eu vou colocar aqui o ovo, que já tá aqui. Então, vou colocar o meu ovo. Vou colocar o meu levain, certo? Vou colocar o meu levain. Eu vou deixar um restinho aqui do meu levain. Esse daqui é o ferma. Esse fermento aqui é sensacional. Então, olha só a textura dele aqui, ó. Né? As teias ali, ó. Coisa mais linda. O cheiro desse fermento é algo fora da realidade. Então, eu vou mostrar para vocês ali. O pote estava cheio, né? Vou colocar aqui. E vocês vão ver o quanto que eu vou deixar aqui. Eu tô fazendo de olho. Com certeza absoluta tem mais de 100 gramas, tá? Com certeza absoluta. A receita que eu tô te passando é com 100 gramas, tá? Mas com certeza aqui eu tô colocando mais de 100 gramas. Porque nesse pote aqui, eu tenho, como eu falei pra ti, eu tenho um total aqui de 180 gramas. E, claro, porque eu já tô acostumado, né? Eu faço pão direto, então mais ou menos eu sei aqui o quanto que eu tô deixando. Então, olha só, eu tô deixando aqui, ó, um fundilho de nada, tá? E aqui deve ter aproximadamente, porque é uma colher bem cheia, né? Deve ter aproximadamente aqui umas 50 a 60 gramas. Então, eu tô colocando aqui entre 100 e 120 gramas, tá? Deve ter aqui umas 100. Eu deveria ter pesado só para mostrar para vocês que eu normalmente acerto. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho lá, esse daqui eu vou fermar, já tá lá na geladeira, certo? Então, esse daqui eu vou juntar com outro fermento que eu tenho lá, ok? Deixa ele ali de ladinho. Então, tá aqui. Lembrando, né, como eu falei para vocês, esse daqui é um pão um pouco diferente daquele que normalmente eu faço os vídeos aqui. Então, eu não fiz a autólise dessa massa, tá? Tá aqui a farinha, misturei o açúcar, tal, a gente não fez a autólise. Em relação ao outro pão que eu tô fazendo ali, a autólise tá sendo feita, tá aqui, ó. Então, tá aqui, a autólise tá aqui, tá sendo feita, tá aqui, já deve estar aqui há uns 40 minutos, daqui a 20 minutos eu vou começar a fazer o pão recheado, certo? Eu falei que ia fazer, né, o pão recheado de linguiça blumenau e alho poró. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu já vou despejar aqui direto os 180 ml. Meu Deus, Elton, por que tu vai despejar os 180 ml? Porque eu confio muito na minha farinha. Eu confio muito na Venturelli, eu sei o que eu tô fazendo, certo? Mesma coisa a manteiga. Como a gente não tá trabalhando com o fermento seco, não tem problema nenhum eu colocar o óleo, né, a gordura, né, junto, porque ela não vai encapsular o fermento seco, certo? Então tá aqui. Se eu estivesse trabalhando com outra farinha, o que eu ia fazer? Se eu estivesse trabalhando com a Venturelli ou com a Anitta, por exemplo, eu tenho aqui a Anitta. A Anitta eu vou usar ela aqui depois pra gente sovar o pão, certo? Aqui eu usei a Venturelli, mas eu tenho aqui a Anitta para sovar o pão. Eu tenho 1 quilo aqui de farinha que eu uso da Anitta, que eu uso para untar, que eu uso para enfim. E o outro pão, a outra vez eu fiz com essa farinha também, o outro pão, enfim. O que tu vai fazer se estiver fazendo com outra farinha? Coloca 90% de leite. Deixa deixa 2 dedos de leite, certo? Tu viu que ficou muito seca a farinha? Aí tu acrescenta o resto. A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar isso daqui, tá? Muito legal isso daqui, sério, é muito, muito legal. A gente vai misturar bem isso daqui, e aí a gente vai sovar. Então, diferente das outras massas. E esse é outro motivo porque eu prefiro o pão italiano. Porque o pão italiano a gente não sova, né? A gente faz o processo de dobras ali. Então, eu não preciso estar sovando essa massa aqui, certo? No caso desse pão aqui, não tem jeito. A gente vai ter que sovar esse pão aqui, tá?
E outra, tu tem que acreditar no processo. Olha isso daqui. Quem disse que daqui vai sair um pão? Né? Ninguém disse que daqui vai sair um pão. Mas tu vai ver que daqui vai sair um pão maravilhoso. Então a gente vai ter que sovar esse pão aqui. E aí eu já vou te dizer qual que é o problema da sova, ó. Aqui agora tá fazendo 24 graus, certo? 23,8. Tá fazendo 24 graus. Qual é o problema da sova? A minha mão ela é muito quente, né? E aí a tua massa ela começa a esquentar. Quando a tua massa começa a esquentar, a tua farinha, né, o glúten, ele começa a arrebentar, né, que a gente fala. Então, ele começa a degradar a tua massa, né? Então, o problema da sova é esse. Então, o ideal seria que a gente conseguisse controlar a temperatura da massa, para não deixar passar ali dos 18 graus, 20 graus. Passando disso, ela já começa a arrebentar as redes de glúten, né? Então, é bem complicado. Então, tá aqui, ó. Tô misturando bem, né, para dissolver bem a manteiga. E tu vai ver aqui que vai ficar uma massa que tu vai dizer, não, isso daí não, isso daqui tá errado. Então olha só, olha aqui a textura dessa massa. Essa massa ela tá extremamente úmida, tá? Extremamente úmida. E tu não pode colocar farinha, tu não pode. É aquela quantidade, são 300 gramas de farinha e pronto, não pode colocar mais do que isso, senão, olha isso. Coloca aí nos comentários se tu acha que isso daqui vai dar um pão ou não. Coloca aí. Escreve aí, Elton, dessa vez eu acho que tu errou, Elton. Dessa vez eu acho que tu hidratou demais a massa, certo? Ou diz assim, confio no teu processo, vai sair um pão maravilhoso daí. Então olha isso. Meu Deus, agora até eu tô desconfiando que não vai dar certo. Essa massa, ela tá extremamente hidratada. Lembrando, né? A gente tá fazendo isso daqui com a Venturelli, que é uma farinha que eu confio muito, certo? O que eu te aconselho? Coloca um pouquinho menos de leite, tá? Coloca ali mais 160 gramas, 170 no máximo. E aí depois tu vai acrescentando, tá? Aí agora olha só. Tá aqui a massa, ela tá bem misturada. O que a gente vai fazer? A gente vai passar ela para a bancada. Por quê? Porque eu tenho que sovar essa massa. Não tem escolha. Eu tenho que sovar essa massa, tá? E aí a gente vai sovar essa massa até ela atingir uma elasticidade. Quando ela atingir uma elasticidade, a gente coloca o sal, certo? Ó, eu nem preciso aqui mostrar para vocês que sequer a gente tem ponto de vela. Nem vou, se eu for colocar, olha só isso. A massa está muito líquida, muito úmida. Não é líquida, é úmida, né? Mais ou menos assim. E agora como é que a gente vai sovar essa massa? A gente vai pegar, a gente vai passar farinha aqui na bancada, tá? Não joga a farinha direto na tua massa, tá? Eu vou limpar minha mão aqui. Não joga a farinha direto na massa, porque senão ela vai embolotar toda a tua massa, tá? Então, a gente vai jogar a farinha na bancada. E a gente vai sovar essa massa. Secar bem a minha mão aqui. E a farinha, ela vai sempre na tua mão ou na bancada. Nunca na massa. Tu nunca joga na massa. Então, vou pegar aqui. Ó. A gente vai fazer isso daqui. Certo? Botei massa aqui na bancada. Botei massa aqui na minha mão. E agora eu vou colocar a minha massa aqui, ó.
certo? Vou colocar a massa aqui. Eu vou reservar esse potinho aqui porque a gente vai guardar a massa aqui dentro, certo? E agora não tem jeito, agora eu tenho que sovar essa massa aqui, certo? Como é que eu vou sovar essa massa? Vai fechando a massa e jogando ela por cima dela mesmo aqui, sim, certo? Ó, isso daqui. Se tu vê que a massa tá grudando na tua mão, não tem problema nenhum. Pega, joga a farinha em cima dela. Não da massa, da tua mão, desculpa. Não. Vem aqui, ó, passa farinha na mão e vem aqui. Eu confesso que a minha habilidade aqui para sovar uma massa é quase nula. Por quê? Porque eu não gosto de sovar massa, por isso que eu faço pão italiano, certo? Se a massa estiver grudando, eu uso uma espátula, né? Para ir te ajudando, tá? Então vamos lá, ó. A massa já adquiriu uma boa elasticidade. Então eu vou abrir essa massa aqui para botar o sal e continuar sovando. Então eu sovei aqui, eu não contei, mas eu acho que deu uns 10 minutos. O bom é que tu sobe essa massa por uns... Tá muito quente aqui. O bom é que tu sobe essa massa por uns 6 a 7 minutos no máximo, certo? Como tá muito quente... Opa. Como tá muito quente, ela tá grudando muito na bancada aqui, mas ainda assim eu vou insistir nela aqui. Se tiver uma espátula vai ajudar pra caramba, certo? Porque também a gente não pode colocar muita farinha aqui para sovar essa massa. Só vou espalhar bem aqui o sal. E a gente vai deixar ela descansar por pelo menos 12 horas. Na geladeira, tá? Essa massa aqui ela vai pra geladeira. Ó. E daí agora... Então vamos lá. Essa massa aqui ela ficou fermentando na geladeira ali. Eu acredito que deu umas 18, 20 horas. Já tirei ela da geladeira e deixei ela fermentando por umas 4, 5 horas fora da geladeira, né? Pra a massa poder descansar. Já untei a minha forma aqui, agora a gente vai abrir a massa, tá? E aí a gente vai enrolar para poder fazer o nosso pão.
Agora eu vou ter que ver como. Então, agora é só a gente enrolar essa massa aqui. E agora a gente deixa essa massa descansando aqui fora da geladeira, tá? Até ela dobrar de volume. Aqui provavelmente ela vai ficar umas 6 horas aqui, eu acredito, até ela crescer bem. Aí depois eu vou mostrar quando levar ela pro forno. Então tá aqui o pão, né? Agora eu deixei ele crescendo fora da geladeira, depois que eu modelei ele, né? Agora são 9h30, olha, ele deve ter ficado fora da geladeira aí tranquilamente umas 6 horas. Eu já tinha feito esse pão aqui e a outra vez eu deixei ele crescendo bem menos. Então ele ficou bem mais achatado. E daí eu disse, dessa vez eu disse, não, agora eu vou pegar e eu vou fazer esse pão, ele bem grande. Então eu já pré-aqueci o forno ali a 180 graus. Liguei a resistência de cima e de baixo, certo? E a hora que eu colocar o pão no forno, eu vou desligar a resistência de cima. Eu vou pincelar agora por cima um pouco de água e ovo, né? Para ele dar uma cor a hora que assar. E a hora que ele estiver pronto, aí eu mostro para vocês. Valeu! Então, tá ali o pãozinho, tá assando e agora vamos esperar para ver o resultado. Não vou deixar filmando aqui, eu vou mostrar o resultado dele pronto já. Então vamos lá cortar o nosso pão aqui. Ficou um baita de um pão, né? Vou cortar aqui uma fatia aqui para vocês verem como ele ficou a parte de dentro. Olha isso. Esse pão aqui, ele é sensacional. Sensacional. Olha a maciez desse pão aqui. Isso daqui não existe. Olha isso daqui. Olha isso. Então é isso aí. Espero que vocês façam um pão aí na casa de vocês. E até mais. Valeu.